Agora o nosso próximo convidado para falar com a gente um pouquinho sobre todo esse cenário político que o país anda vivendo é o Anderson Nunes, analista político. Tudo bem, Anderson? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Débora. Depois desse monte de elogio, eu fico até complicado do lado de cá. Imagina, Anderson, imagina. Seja sempre muito bem-vindo aqui, é sempre muito bom bater um papo contigo. É isso aí. Ô Anderson, vamos começar. Eu queria que você analisasse para a gente o impacto político aí. Aliás, a semana não foi nada boa aí para o presidente Jair Bolsonaro, né? Ainda com essa denúncia aí de assédio sexual contra Pedro Guimarães, né? Que quais consequências devem trazer aí para o governo, né? Em uma reunião urgente aí ocorrida ainda na noite de terça-feira, né? Lá no Palácio da Alvorada, Bolsonaro e aliados aí decidiram que as denúncias são graves, claro, né? Podem manchar a reputação aí do chefe do executivo, né? Com o eleitorado, principalmente com o eleitorado feminino, público aí que ele luta, inclusive, para conquistar votos, né? Você acredita que isso possa, de alguma forma, mudar a estratégia da campanha do presidente Bolsonaro? Inclusive, demorou aí para se pronunciar, não sei nem se pronunciou, inclusive, a esse episódio. Felipe, ele, na verdade, acabou fazendo uma excelente escolha, que foi a nomeação da Daniela Marques, uma mulher assumindo um posto que vai dar seriedade ao caso que o caso requer. As mulheres ficarão mais à vontade em fazer outras denúncias, caso tenha dentro da Caixa, ou até mesmo as que não denunciaram, se sofreram algum tipo de abuso, vão ter essa liberdade com uma mulher no comando. Então, o governo fez a sua parte, tomou uma decisão exemplar, colocou uma mulher para resolver o problema na Caixa Econômica. Além dela ser capacitada para assumir o posto, ela vai ter a sensibilidade para dar a solução e resolver esse problema na Caixa. É, no entanto, que ela já chegou falando que vai abrir um comitê para investigar a conduta do ex-presidente, do Pedro Guimarães. Então, eu acredito que o governo foi sensível ao caso quando ele tomou a decisão de colocar uma mulher à frente da Caixa Econômica. Isso mostra que o governo está preocupado, isso mostra que o governo não é conivente com o que aconteceu e ele quer dar uma resposta não só aos funcionários da Caixa Econômica, quanto à sociedade, a qual a sociedade está cobrando dele essa resposta. Uhum. Agora, Anderson, olhando para tudo isso que tem acontecido, né, a gente sabe que tem muitas polêmicas aí envolvendo, claro, o presidente Jair Bolsonaro, ultimamente, agora combinando com essa aí da Caixa Econômica Federal. Como que você avalia, né, teve aí também a questão da CPI do MEC, como que você avalia esse momento do presidente Jair Bolsonaro, com tantas polêmicas ali acudindo, tão próximas uma das outras, né, e sempre, claro, diretamente envolvendo o governo Bolsonaro? São denúncias sensíveis. A questão, por exemplo, do MEC, do Milton Ribeiro, agora a denúncia da Caixa Econômica, o que me preocupa é, será que vamos ter mais denúncias no governo de outros tipos de atitudes sendo feitas por ministros ou ex-ministros, presidentes de estatais? Então o governo ele não pode ter esse tipo de denúncia que acaba enfraquecendo para o ano eleitoral. A gente vê a questão da PEC, do MEC sendo colocada, ficou marcado para o dia 5 por Pacheco, para dar sequência na questão da instauração. Os membros do governo falam que tem duas CPIs a serem instaladas antes. Uma delas, por exemplo, é de obras inacabadas, pegando o governo de 2006 a 2018. Então fica a dúvida de como o governo vai resolver esse problema. No primeiro momento, ele vai tentar atrasar essa instalação da CPI do MEC e vai colocar uma outra CPI à frente, por exemplo, das obras inacabadas que estariam na fila à frente disso. E com isso, os senadores de oposição vão ter que também partir em defesa dos seus governos para tentar explicar as obras inacabadas dos seus períodos. É uma forma de defesa do governo. Agora, se vier mais denúncias similares às duas que aconteceram, a tendência é enfraquecer em um momento que as eleições estão muito próximas. Dia 15 de agosto é marcada a data final do cadastro de chapa de quem vai ser candidato a presidente da República. Nós estamos a menos de 2 meses dessas decisões partidárias. E o governo, na verdade, a cada dado desse,
acaba enfraquecendo e as pesquisas vão começar a mostrar, por exemplo, a rejeição, o número, na verdade, de pessoas que não estão gostando do governo e mostra também a desaprovação. E nós vamos ter que acompanhar esse dado para saber se o eleitor, na verdade, começa a desaprovar mais do que já está tendo nas últimas pesquisas. Então, eu vejo com preocupação e o governo tem que ter muita cautela daqui para frente em tentar resolver tudo e se realmente tiver um outro problema, ele sair à frente e tomar as atitudes que têm que ser feitas e as decisões que vão ter que ser feitas de acordo com cada caso, como foi, por exemplo, a demissão agora, na verdade, o pedido de demissão do Pedro Guimarães. Se ele não tivesse pedido, o governo iria fazer, e depois, por exemplo, a nomeação da Daniela Marques, uma excelente nomeação para a Caixa Econômica, para dar a resposta ao que o povo almeja. Certo. Vou falar um pouquinho sobre essa pré-candidatura da Marina Silva também, né, para deputada federal, aí, não mais vice de Fernando Haddad aí no governo de São Paulo, como era cogitado, né? A Marina Silva, na verdade, ela vai fazer via São Paulo para tentar puxar voto. E não só eleger ela, mas também eleger outros deputados. Mas, Anderson, por que o Partido Rede tomou essa decisão? Vai ter as cotas, por exemplo, partidárias, 2% dos votos válidos, 11 deputados federais sendo eleitos pelos partidos, por 9 estados, por exemplo. Então, eles vão ter que fazer para atingir essas cotas a qual a rede pretende. Então, foi uma decisão que a rede tomou, acertada, no meu ver, com maiores chances de tentar eleger o maior número de deputados federais possíveis para atender essas cotas. E a vaga, na verdade, fica aberta de vice do Fernando Haddad, talvez para o próprio Márcio França, que deve recuar, como ele já anunciou, mas recuou. Mas, porém, até o dia 15 de agosto ele pode voltar à ativa e se candidatar, e quem sabe ser ele o vice do Fernando Haddad, por exemplo, candidato a governador de São Paulo pelo PT. Ô Anderson, e essa questão da PEC dos benefícios, chamada agora de PEC dos benefícios sociais aí, né, que está para ser votada, reunião começou agora aí, segundo informações que a gente tem lá no Senado. Queria que você fizesse uma análise sobre essa PEC. A PEC da bondade, como muitos estão falando, que é a PEC dos benefícios sociais, a antiga PEC do diesel, ela é composta de vários fatores. Por exemplo, nós vamos começar pelo Auxílio Brasil, que aumenta o valor de R$ 400 para R$ 600. O segundo ponto em relação ao Auxílio Brasil é acabar com a fila e colocar aqui nas minhas anotações 1,6 milhões de pessoas que estão na fila e acabar com essa fila, incluindo na própria PEC agora. Segundo patamar agora que a gente entra é no voucher caminhoneiro no valor de R$ 1.000. Está sendo falado de também criar um voucher para motoristas de aplicativo e taxistas. Então, nesse primeiro momento, esse voucher, por exemplo, para taxistas e motoristas de aplicativo, ele não deve entrar, mas para o caminhoneiro no valor de R$ 1.000, entraria nessa PEC. O outro fator é aumentar o valor de pagamento da bimestralidade do Vale Gás, dobrando o seu valor. E também incluindo, por exemplo, o repasse em relação ao ICMS, de perdas que os estados vão ter pela redução do ICMS sobre o etanol, para manter também essa competitividade. E vai acrescentar ainda a questão da gratuidade dos idosos nos transportes públicos, estaduais e intermunicipais ali, e colocando aí mais ou menos em torno de 2,5 bi. No primeiro momento, essa PEC, que era a PEC do diesel, ela iria colocar em torno de 29,6 bilhões de reais sendo colocados. Ele seria, na verdade, para zerar o ICMS do diesel nos estados, e o governo federal iria reembolsar até o valor de 17% da alíquota. O governo decidiu modificar essa PEC, transformou ela na PEC dos benefícios, colocando esse monte de ajuste, na verdade, de pagamento de benefícios sociais e aumentando nesse período eleitoral. Então a gente vê uma PEC modificada, ela tem grande chance de ser aprovada, porém, ela também tem alguns quesitos, como, por exemplo, a colocação de uma parte de questão emergencial. E aí fica a pergunta, será que o governo vai conseguir manter o texto nessa parte, que é ela que vai dar tranquilidade para o presidente pagar?
pois nós temos a lei eleitoral que proíbe aumento de benefício e criações de benefícios sociais, como, por exemplo, o voucher caminhoneiro, como o aumento do benefício de R$400 para R$600. Então fica uma situação complicada. Se ele retirar, o governo fica numa situação sensível. Por mais que ele não sancione a lei, a PEC, após a aprovação no segundo turno na Câmara, ela já segue diretamente para aprovação, ela já sai aprovada. O governo não precisaria sancionar, ele só vai cumprir uma legislação. Mas aí fica a dúvida jurídica. Será que vai poder implantar sem essa parte do texto? E a gente fica aqui sempre com essa dúvida, aguardando. A votação iria começar agora às 16h, da proposta da emenda à Constituição. O Pacheco, ele estava segurando esse início e vai tentar negociar. E aí começa a colocar, por exemplo, uma pergunta em xeque. Como a oposição vai derrubar essa PEC? Se ele fizer isso, por exemplo, o presidente Bolsonaro vai utilizar a frase falando que a oposição não permitiu, por exemplo, ele pagar esses auxílios. Ele aumentar esse auxílio que a população precisa. A população está sensível. Uma inflação alta, como nós temos visto. A questão do combustível, a questão do próprio diesel custando mais caro do que a gasolina. Então, a oposição também está caminhando com cuidado. E ela, na verdade, estava tentando buscar aumentar o prazo do benefício, que ela falou que no primeiro momento seria eleitoreiro, porque terminaria em dezembro de 2022, e ela quer aumentar esse prazo para dezembro de 2023, onde o próximo presidente vai continuar pagando esse benefício e não assumiria uma conta alegando que ele cortou esse benefício social e diminuiu o pagamento, por exemplo, do Auxílio Brasil, voltando para R$400. E como é que seria esse valor a ser pago? Ele vai ser pago, por exemplo, de uma forma, cobertura de crédito extraordinário, com dividendos do Banco do Brasil, com dividendos da Petrobras e com o próprio valor recebido de outorga da Eletrobras. Então, o governo ele aumentou esse valor de 29,6 e finalizou, por exemplo, até o presente momento, sem qualquer benefício a mais, de 38,8. Mas vale comentar que uma senadora já está tentando incluir nessa PEC, da PEC das bondades ou PEC dos benefícios sociais, a inclusão, por exemplo, do piso da enfermagem. Eu acredito que não consiga as assinaturas, mas caso consiga, é mais 17 bi de gastos para o governo, totalizando aí mais de 50 bilhões, como era falado no primeiro momento, que seria os gastos do governo. Uma única proteção que vale comentar é na questão dos caminhoneiros. Eles vão ter que estar inscritos no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga até 31 de maio. Aumentou o número de registro depois do dia 31, quando se falou o pagamento do voucher diesel de R$1.000. Então o governo já colocou uma data limite, só vai receber quem estava cadastrado até o dia 31 de maio. Então, ou seja, nós também temos uma proteção nessa PEC em relação aos pagamentos. Tá certo, a gente acompanha enquanto Agora, você Anderson, falava aí, Anderson, a gente só para contextualizar, enquanto o Anderson falava, a gente acompanhava as imagens ali da sessão que acabou de começar, né? E, inclusive, a Kelly Cali trouxe informações para a gente de que Pacheco disse que vão votar hoje a PEC, sim, essa é a intenção. Vai lá, Débora. Então, deixa eu só trazer um pouco aqui também aquela questão da PEC, da CPI, desculpa, PEC não, da CPI da Petrobras, né, Anderson? Eu queria repercutir isso um pouco contigo, que foi uma ideia ali, né, depois a gente vê tanto imbróglio envolvendo esse nome aí da Petrobras, né, a política de preços da companhia, mudanças e mudanças aí nos nomes do presidente da companhia, o governo vem e faz essa sugestão, né, de uma CPI, num momento ali da Petrobras, que está sob o seu próprio governo, ele é o maior acionista, né? Como que você avalia essa ideia do governo e até que ponto isso é mais um discurso eleitoreiro do que qualquer outra coisa, do que realmente definitivo, assim, de uma iniciativa do governo de querer realmente descobrir alguma coisa? A CPI da Petrobras está sendo feita na Câmara. Então eu tenho a visão nesse momento que ela não passa, ela nem vai chegar a ser instaurada, não vai conseguir nenhum número de assinaturas. Houve um pouco de desgaste do governo, porque algumas pessoas que apoiam o governo acabaram assinando. Mas eu acredito que o governo vai convencer a retirada dessas assinaturas, a CPI propriamente dita, ela nem vai chegar a ser instalada. Nós tivemos a modificação do presidente da estatal,
como foi feito, na segunda-feira teve seu nome devidamente aprovado pelo Conselho, mas a minha preocupação maior seria na mudança das leis das estatais no quesito da indicação do presidente, onde o governo federal, por ser o maior acionista, poderia indicar o presidente a qualquer tempo sem passar pelo Conselho. E o presidente acabou voltando atrás nessa decisão, que afetaria diretamente, por exemplo, o Banco do Brasil e a Petrobras. Então, eu acredito que ele tomou essa decisão acertada, não modificou a lei das estatais através de uma medida provisória, como foi falado, ele tomou a decisão correta de não modificar, protegendo e blindando. Porém, o presidente da estatal, nas matérias que eu tenho lido e nos outros cenários, outros colegas que eu tenho conversado, é que ele vai tentar segurar o aumento de combustível até após as eleições. É um pedido do presidente da República, é uma situação da população e coloca em risco, por exemplo, a administração da Petrobras de não passar o preço pela política de paridade dela de preços internacionais. Então a gente tem esse risco direto na Petrobras, que agora é um presidente indicado por ele, vinculado ao Guedes, o presidente. O antigo presidente era indicado pelo ex-ministro das Minas e Energias, Bento de Albuquerque, que era muito próximo dele. É, no entanto, que quando começaram a ter a coletiva do Conselho, na quinta-feira, que foi feriado, que o Conselho se reuniu, onde eles queriam fazer a não aumento do combustíveis pela aprovação, por exemplo, do Conselho, que precisaria. E o Conselho tomou a decisão correta de blindar o acionista, falando não, quem tem que tomar essa decisão é a diretoria, e o presidente tem essa autonomia, e logo no dia seguinte a gente viu o aumento do combustível. Então me preocupa um pouco a nomeação do presidente em relação a tentar segurar o preço, até por causa dos motivos das eleições. E a minha pergunta fica, será que ele vai proteger o acionista nesse sentido? Essa é uma dúvida que a gente vai ter que aguardar os próximos passos do novo presidente da estatal e dar um voto de confiança ao mesmo. Tá certo. Queria agradecer, então, a sua participação aqui com a gente. Mais uma vez, Anderson Nunes, analista político. Obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigado, Felipe e Débora, pela oportunidade. Estou sempre à disposição e reforço a importância política para o investidor. O último entrevistado comentou sobre a questão do risco da CDS aumentando, e a gente vê quanto essa PEC é sensível. A gente vê o quanto o risco Brasil aumentou em uma semana, por exemplo. Então, o investidor agora, mais do que nunca, vai ter que estar atento, principalmente às pesquisas eleitorais, e acompanhar o plano de governo de cada um e tentar refletir no mercado financeiro qual ação será melhor com cada candidato. Tá certo. É isso aí. Obrigado, então, mais uma vez, Anderson. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Estou sempre à disposição da BMC.